Olá, cumprimento as pessoas participantes do evento. Também quero parabenizar os gestores do GTRIM, Dr. Fábio Farias, desembargador do trabalho, e a juíza do trabalho, doutora Ana Freitas. Antes de iniciar, gostaria de registrar a minha gratidão e dizer que me sinto muito honrada por esse convite, mais uma vez, em participar como palestrante desse simpósio. Tenho como pretensão contribuir de alguma forma, trazendo algumas reflexões sobre os impactos desse contexto de pandemia que estamos vivendo sobre a saúde mental dos cuidadores. Quero também agradecer aos heróis da saúde, que estão aí salvando vidas, que muitas vezes colocam sua própria família em condições de vulnerabilidade. E como psicóloga, agradecer essa oportunidade. Então, vamos conversar aqui. O tema da minha palestra ficou saúde mental, cuidando dos cuidadores e da dinâmica familiar. Quem são esses cuidadores? Então, no sentido estrito senso, são os profissionais de saúde, inclusive os psicólogos, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim. São reconhecidas 12 profissões de saúde pela Constituição Federal. E, na verdade, são profissões que têm como função principal cuidar de pacientes, cuidar de pessoas e promover um bem-estar biopsicossocial. Então, numa visão mais ampla, o cuidador é todo aquele que oferece cuidado a uma pessoa que necessita, seja por razões de família ou por qualquer outra razão. E aí inclui a família, as empresas, as instituições, a comunidade. Então, esses são os profissionais de saúde. E aí, quando a gente pensa na rotina de trabalho, e aqui eu vou me deter aos profissionais de saúde hospitalares, não desmerecendo o adoecimento psíquico de tantas outras profissões, mas vou me ater aqui ao que foi solicitado. Então, a gente fala de uma rotina de trabalho sobre uma rotina excessivamente estressante, uma pressão de jornada excessiva, múltiplos contratos de trabalho. Em geral, esses profissionais trabalham em mais de um hospital, lida com a morte, a morte dos colegas, a morte do paciente, do cliente, lida com conflitos com a família, o estresse da família, o próprio contexto de trabalho, que aí a gente vai conversar um pouco mais adiante, e lida com algo bastante subjetivo e que vai ter um impacto diferenciado em cada um, que é acolher a dor, acolher o luto, acolher o sofrimento. Então, quando a gente pensa na jornada de trabalho desse profissional, a gente vê que, por exemplo, a divisão de tarefas, elas muitas vezes não são bem definidas entre esses profissionais, a própria valorização social entre profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, o próprio médico, as regras, Então, de repente, eles têm regras e protocolos e diante de uma situação, de uma urgência, de uma emergência, essas regras precisam ser quebradas. O tempo de trabalho desses profissionais são bastante elevados, a jornada é muito alta, poucas pausas, turnos de revezamento muito, muito intensos. Então, assim, são situações, já é uma situação que faz parte e é inerente à profissão dos profissionais de saúde hospitalares, mas nesse momento de pandemia, essa situação se agrava.
né? E, além disso, a gente precisa pensar nas condições de trabalho. Então, nós temos visto aí na mídia, né, a falta de EPI, esses profissionais, falta de material, de enfermagem, falta de leito, e óbvio que tudo isso traz repercussões para a saúde desses profissionais. Então, a falta de suporte, a falta de informação, então são situações que agora, nesse momento, estão mais agravadas. Uma questão também muito importante em relação ao contexto do trabalho dos profissionais de saúde é os conflitos, né? Os conflitos nas equipes, os conflitos entre esses profissionais, entre os enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem. Então, assim, esse também é um fator, né, que agrava as condições de saúde desses profissionais, né? E somado a isso, né, a gente vê que esse profissional ele também tem, né, impactos e demandas pessoais. Então, como é que está a família desses profissionais? Como já estavam essa família? Né? Então, muitas vezes, essa dinâmica precisa de um suporte, precisa de um apoio. Há uma condição posta, que é o isolamento, e muitos desses profissionais não estão voltando para casa, ou quando voltam, é uma situação de medo, é uma situação de sofrimento. E tudo isso contribui para um desajustamento emocional, e ele vem carregado de alguns sintomas que a gente precisa estar atento, né? Porque na medida em que a gente vai percebendo esses sintomas, né, a gente vai poder dar um suporte melhor, uma orientação melhor para um acompanhamento, desculpa, um acompanhamento técnico. Então, a gente, em resumo, está falando que é uma atividade profissional de alto risco, né, risco de adoecimento, que no momento está vivendo uma sobrecarga emocional muito grande, e que isso favorece a uma vulnerabilidade maior de adoecimento psíquico. E não só psíquico, na verdade. Então, há uma predisposição ao adoecimento da ordem física, da ordem social, profissional, da saúde espiritual, né? Então, tudo isso são fatores que é preciso estar atento. Então, alguns sinais físicos, né, hipertensão, alteração da glicose, dificuldade de dormir, dificuldade de comer ou comer excessivamente, a ociosidade, a obesidade, além de sintomas da ordem psíquica, né, especificamente. Então, algumas doenças, alguns transtornos mentais que os profissionais de saúde estão propensos, né, é o que a maioria, nós, na sociedade também estamos propensos, mas só citando aqui o transtorno de ansiedade, e aí vem carregado de choro, irritação, agressividade, dificuldade de concatenar as ideias, dificuldade com a memória. Tudo isso são situações que podem, inclusive, colocar em risco a sua atividade, né? O transtorno de adaptação, de ajustamento a essa realidade. Um fator importantíssimo, que é o uso abusivo de álcool, de outras drogas. Então, há uma predisposição ainda maior, né, para adquirir um transtorno mental proveniente do uso problemático de drogas. O transtorno depressivo, né, então, muitas vezes a pessoa fica irritadiça, fica melancólica, tende a um isolamento, tende a demonstrar desesperança, falas de ideação suicida, muitas vezes tentativa de suicídio.
alguns estudos apontam que os profissionais de saúde são dos que mais cometem suicídio. Então, nesse momento, também é um fato importante que precisa estar atento, né? Algumas ações são possíveis, né, quando se fala na prevenção da saúde mental. Então, nesse momento, o que se pode fazer para esse cuidador é muito pouco, na verdade. Então, é muito pouco que se pode pensar em termos de prevenção à saúde mental. Mas talvez uma atividade física, né, por mais simples que seja, o convívio com a família, se não for presencial, mas uma mensagem, uma troca. Essa família precisa de um projeto de vida que ele seja alimentado para, para um período após quarentena, né, um enfrentamento desse isolamento, na verdade. Receber suporte, se permitir receber suporte da família. Por outro lado, também essa família precisa de suporte. Muitas vezes esse profissional de saúde, ele já vem com alguns conflitos familiares, até por conta dessa própria rotina. E aí, muitas vezes, é preciso alguém para mediar esses conflitos, também dar um suporte a essa família. Manter o mínimo de harmonia, né, nessa dinâmica familiar. E o trabalho é muito difícil, é um desafio muito grande pensar em ações preventivas nesse contexto atual, mas é importante tentar um espaço de fala, né, seja com a equipe, seja com algum profissional que possa intervir nesse contexto de riscos psicossociais e promover um espaço de escuta, né, para ressignificar essas vivências de sofrimento, de reconhecimento também, uma questão muito importante e que a mídia tem fortalecido muito é o reconhecimento e a valorização dos profissionais de saúde, né? Então, assim, hoje, praticamente diariamente, nós ouvimos reportagens onde se valoriza o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Se isso não é explícito, as pessoas em geral reconhecem cada profissional desse, cada contribuição dessa. E aí, infelizmente, nesse momento, talvez não seja possível pensar, né, no programa, exato, no Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2000. Né? E esse programa de humanização, ele, lógico, tem por objetivo uma ação de atendimento ao usuário, mas ele prevê também algumas ações para o cuidador. Né? Então, quando a gente fala do processo de humanização do serviço de saúde, nós estamos falando de uma assistência que significa agregar a eficiência técnica e científica, valores éticos que vai além do respeito, da solidariedade, né, que valoriza a vida humana, a cidadania, que considera as circunstâncias sociais, as circunstâncias educacionais, psíquicas, étnicas. E aí, nesse momento, quando a gente está vivendo uma situação de todos estão no risco, esse processo de humanização talvez ele venha da sociedade para esse profissional de saúde, né? Talvez nesse caminho inverso. E essa humanização, ela é pautada no contato humano. E aí realmente a gente está vivendo uma situação onde essa humanização, ela nem sempre se faz, nem sempre ela é possível, né? Então, assim, esse eixo, né, específico da humanização
de cuidado do cuidador, talvez só seja possível na promoção de relações socioprofissionais saudáveis e na manutenção de condições mínimas, né, de trabalho, a exemplo do uso do EPI. Né? Então, gostaria até de citar aqui Passos e Benevides, que eles dizem o seguinte: humanização é acesso com acolhimento, é atenção integral e equânime, com responsabilização e vínculo, com valorização dos trabalhadores e usuários, com avanço na democratização da gestão e no controle social participativo. Então, nesse conceito, é importante a gente perceber que esse acolhimento não se fala apenas de um investimento financeiro, mas principalmente de um acolhimento subjetivo, humanizado. Então, todos podem cuidar do cuidador. Né? Todos nós somos responsáveis por esse cuidador. E, antes de concluir, eu trago aqui uma citação de Aristóteles, né? Isso em 350 a.C. Ele fala que o bem é o fim. Né? Então, da medicina, o bem é a saúde. Da arte de fabricar navios, os navios. Da arte militar, a vitória. Da economia, a riqueza. Evidentemente, tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem. Gostaria de agradecer, né, essa oportunidade mais uma vez, dizer que falar nesse momento de possibilidades de cuidado é um desafio, porque muito pouco é possível se fazer se não partir do próprio profissional de saúde. E, embora a gente diga que somos profissionais de saúde, muitas vezes nós negligenciamos a nossa saúde. E aí inclui também os profissionais que estão nos hospitais. Infelizmente, muita coisa depende dele, depende da alimentação, depende do investimento em algum momento de lazer, se for possível, mais ou menos de descontração, um momento de meditação, né, de encontro consigo mesmo, de se perdoar, de aceitar seus limites, né, de perceber esses limites e respeitá-los, né, e de contato com a família. Nesse momento, a relação familiar ela é importantíssima. E essas famílias que estão vivendo dificuldades de ajustamento, estão vivendo um conflito, talvez possam encontrar aí uma pessoa, né, que possa ser mediadora desses conflitos e que essa situação ela fique de alguma forma suspensa e que os projetos de vida que possam ser construídos a partir de agora eles possam ser implementados de uma forma consistente, de uma forma mais humanizada, mais madura, né? E talvez a única possibilidade de contribuição, porque estamos vivendo uma situação que só mesmo os profissionais de saúde que estão dentro dos hospitais é que estão sabendo a realidade, né, do nível de adoecimento das pessoas. Então, gostaria de agradecer. Deixo aqui o meu contato, se alguém se interessar por material de estudo ou de conhecimento um pouco mais aprofundado, pode me mandar um e-mail, laurapedrosa, tudo junto, .pericia.pc@gmail.com. Gratidão.